lógico que os que precisam não tem problema. Mas, enfim, acho que sem mais delongas, a ideia é a gente fazer um papo aqui bem prático hoje, falando de desafios de reais, de empresas, institutos, fundações, né? E como que soluções foram encontradas, que caminhos foram encontrados, entender um pouquinho mais sobre isso. E então um aviso que eu já dei aqui, mas acho que não estava todo mundo. O encontro é ao vivo, né? Mas nós vamos gravar e deixar gravado. E quem tiver online quiser mandar perguntas aqui no chat durante a conversa, pode ir mandando. A ideia é que no final tenha um tempinho aqui para a gente conversar todo mundo, né? Então, tenho aqui hoje duas convidadas super bacanas, a Fernanda Canal e a Giovana Caminha, né? A Fernanda é da Neo Social, a Giovana atua ali no BTG, mas eu vou pedir que elas se apresentem, acho que fica melhor do que eu, então se vocês puderem se apresentar rapidinho para a gente começar a conversa. Quer começar, Fernanda? Beleza, então, gente, é um prazer estar aqui com a Rede Bem TV. Eu sou Giovana Caminha, fico responsável pelos programas próprios aqui do BTG Pactual, na área de responsabilidade social, e é muito legal, adoro estar nesses momentos de troca, ainda mais com uma pauta como essa. Muito bom. Boa noite a todas. E eu acho que são todas e todo aqui por enquanto, né, Ricardo? É um time feminino aqui. É a cara do impacto social. É a cara do impacto social, né? De tudo que importa, eu acho. Muito bom. Enfim, então, eu cuido do Léo Social, né? O Léo Social é um instituto corporativo ligado a Léo Madeiras. E do Léo Social nasceu a Escola da Marcenaria, que é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, estou nessa jornada do social, desenvolvimento organizacional, há um tempinho, e vai ser um prazer poder conversar e trocar aqui com as experiências da Giovana e da BenTV. Isso aí. Bom, obrigado. E é bem isso, viu, Fernanda? A BenTV, ela começou ali com 3 sócios homens e estava indo mal, né? Mas agora a gente só tem mulher no time, a coisa começou a ficar boa. Então agora tem um balanço aí, sei lá, acho que é 7-3, deve estar a conta, alguma coisa assim. Mas enfim, agora vai. Mas, Fernanda, acho que começar então por você, se você puder contar para a gente um pouquinho, acho que da história da Léo Social e do projeto, né, da Escola de Marcenaria, dizer ali um pouco o que motivou, né, a criação desse projeto, qual o propósito dele. Legal. Então, assim, o Léo Social, o Instituto, ele nasce, na verdade, com a escola a escola até nasceu antes, assim, né? A gente já tinha a escola, a Léo tem como propósito esse lugar de desenvolver o setor da marcenaria, gerar prosperidade para os marceneiros, né? O marceneiro é um grupo que é formado por pequenos nanoempresários, né? Então, e é uma profissão bastante democrática, vamos dizer assim, né? As pessoas, você consegue, aprende, né? Normalmente os marceneiros aprendem um com os outros, né? Como se fosse uma corporação de ofício, começam a trabalhar na área, viram empresários, sem ter se preparado para ser empresários, né? Esse pequeno empresário. E a Léo, nessa jornada, viu que era importante ela apoiar o desenvolvimento de novos marceneiros, porque uma dor grande é a qualificação de mão de obra nesse setor, né? E de diversas outras formas. E então nasce daí a Escola da Marcenaria e o Léo Social, com um programa que chamava Léo Educa, focado em jovens em situação de vulnerabilidade social, né? A partir daí, então, a gente cria o projeto, né? O programa vai crescendo, e aí, então, a gente cria o instituto, né? Como uma OCIP, enfim, né? E a gente foi
uma organização social, e a gente foi crescendo dessa forma, até que numa hora da gente falar assim, poxa, a gente quer expandir a escola para muitos lugares, né, com esse foco da inclusão produtiva e tudo mais, aí os sócios, acionistas do Léo Social, porque o Léo Social, a Léo é a nossa mantenedora, enfim, principal, ela falou, bom, para crescer a gente precisa transformar num negócio, a gente precisa, como é que a gente vai fazer para escalar esse negócio por uma outra forma, não vai dar para contar só com o dinheiro da filantropia, e enfim, aí a gente já tinha cursos pagos, e aí a gente começou, então, foi aí que a gente chamou a BemTV até para nos apoiar, para fazer o desenho desse novo negócio, né, então é por aí que a gente começa. Não, que legal. Então, acho que a gente tem interesse até de saber mais, acho que um pouco desses desafios ali, né, de manter a escola, né, porque vocês foram desafiados a transformar um negócio ali, né, e aí acho que tem esse processo onde a BemTV foi aí trabalhar junto com vocês, mas acho que é legal você também contar quais eram os desafios ali e o que aconteceu na prática, como é que foi esse processo, o que mudou ali. Legal. Então, primeiro que é bem diferente, né, a gente já tinha cursos pagos, porque, assim, ao longo dessa trajetória, isso é importante dizer, assim, começaram a gente divulgando os cursos de marcenaria, que eram gratuitos e tal, mas aí surgiam pessoas que podiam pagar e queriam fazer o curso. E aí, com isso, foram surgindo, o nosso curso gratuito era um curso de 3 meses, e a gente foi fazendo cursos modulares, à noite, aos sábados, que aí ajudava a sustentar o Instituto. Então, a gente tinha mais ou menos 60% dos recursos vindo da Léo Madeiras, 40% de recursos já gerados por esses cursos pagos. E aí, falou assim, bom, como é que a gente faz para transformar 100% a escola num negócio, né? E aí, a gente começou, então, a desenhar qual seria esse modelo de negócio, e aí começa a mudar bastante, porque a gente, por exemplo, a gente vendia os cursos, mas a gente não tinha nem equipe de vendas. Então a gente não tinha equipe de vendas, a gente não tinha marketing, a gente não entendia nada de funil de vendas, como é que ia fazer o funil de vendas, como ia prospectar cliente, a gente não tinha esse olhar, né? A gente tinha um olhar de como é que capta, como é que prospecta alunos para os cursos, o que é bem diferente a lógica, né? De você ter um negócio e você vai atrás do mercado, entender o mercado, entender todos as questões de negócio mesmo, né? Para a gente fazer essa transformação. Então, a BemTV ajudou a gente a desenhar o business case, vamos dizer assim, né, a projeção do negócio, e aí a gente foi contratando os times, né, a gente começou pelo time de vendas, aí depois time de marketing, aí como é que a gente começa a desenvolver os canais, e a estruturar os cursos de acordo com o mercado, então uma visão bem diferente da visão original, que não era, um pouco... Era bem o perfil do aluno no social, era um perfil do aluno que está desempregado, que tem disponibilidade do tempo, mas também tem pressa para aprender. E aí quando você vai para o mercado, aí é outro perfil de aluno que você começa a atrair, né, para os cursos pagos, enfim, então você tem que mudar a forma de atuação, mesmo dos professores, a estruturação dos cursos, então foi toda essa adaptação e todo esse aprendizado, assim, né, de como transformar. E aí foram 2 aprendizados muito importantes no nosso caso, um de transformar um programa que era social num negócio, e o outro de falar, porque ao mesmo tempo a gente falou assim, bom, mas a gente quer continuar, a Léo quer continuar com seus programas sociais, né, e a filantropia, então assim, de um lado como é que a gente faz que o principal programa do Léo Social se transforma num negócio, e como que a gente repensa o Léo Social ao mesmo tempo. Quais são os programas, então, que o Léo Social vai trabalhar, mantendo o seu foco, o seu propósito,
e inclusão produtiva e moradia digna. Então, foram esses 2 movimentos que a gente precisou fazer. Acho que a Manuela levantou a mão. Muito legal. Não, eu até ia falar isso, Manu, a gente está pedindo o pessoal mandar as perguntas aqui por escrito ou guardar no final, a gente vai tentar abrir, mas vamos tentar manter o fluxo aqui, né? Não, muito legal, Fernando. Eu acho que agora que é esse momento da gente falar dos desafios reais, né? Acho que você trouxe um aí bem palpável, né? De isso, transforme num negócio, né? E como fazer isso sem perder o propósito, sem perder né? Muito legal. Agora trazer a Giovana aqui um pouco para essa conversa, né, Giovana? Então a Giovana está ali num lugar bastante distinto, com desafios bastante distintos, né? E a gente vê, né, que o BTG tem essa atuação, enfim, bastante consistente na área de impacto social. Mas acho que a pergunta aqui é quais são os desafios, né, para fazer esse impacto acontecer dentro de uma organização do tamanho de um BTG, né, desse porte, né? Conta para a gente um pouco aqui. Sim, muito legal, Ricardo, a pergunta, e muito legal trazer essa visão da Fernanda, assim, porque eu acho que aqui no BTG a gente tem 2 tipos de desafio, né? Então, tem o interno e o externo. Quando eu olho para o interno, eu consegui agregar institucionalmente a visão do impacto, né? Eu consegui trazer essa visão de que os resultados e números importam, sim, mas o que a gente está gerando ali em campo tem muito valor. Então, eu acho que a gente tem esse papel aqui de ser quase como um tradutor interno para a alta gestão, o time de responsabilidade social, no geral, tem essa função. E no externo, eu acho que tem uma sintonia muito grande com o que a Fernanda falou. Então, quando ela fala aqui, né, de nanoempresários, os nossos programas, eles têm foco em organizações sociais, mas também em empreendedoras de comunidade, que eu falo que são equipes, né? Então, elas que estão fazendo tudo ali. E aí tem muita pressa de aprendizado e tem que ser observados multifatores, né, que influenciam a vulnerabilidade da pessoa. Então, da mulher empreendedora de comunidade, a gente, quando vai criar um programa para ela, precisa entender que vai ter assistência ao transporte, vai ter uma questão de alimentação, tem que olhar esse todo, né? Então, eu acho que aqui internamente a gente tem esse desafio sempre do olhar interno e o externo e fazer isso gerar impacto na ponta no final. Não, muito legal. E a gente teve uma conversa prévia ali com a Giovana, né? E a Giovana trouxe esse ponto de que, por ser uma instituição financeira, as pessoas olham para o BTG e veem uma grande cifra, né? Vê cifrão. Então é interessante, né? Que o BTG é uma instituição financeira, mas a ideia é que o apoio de vocês vá além do recurso financeiro, né? Então, conta um pouquinho, assim, por que vocês optaram por atuar em diferentes frentes ali, né? Envolvendo formação, fortalecimento desses negócios, que vantagem tem de estar atuando assim dessa maneira mais integrada, né? Com mais frentes. Eu acho que a gente tem que partir assim da premissa que a gente acredita muito no poder da educação internamente e acredita muito no poder do Brasil como país, assim. Então, a gente tem um banco fundado por empreendedores, né? A gente acredita muito no empreendedorismo e acredita no fortalecimento e não na capacitação desses atores. Então, tudo que a gente faz aqui na área, querendo ou não, paira a educação. E aí a gente entende que esse talvez seja a grande virada de chave. Então, quando a gente olha para as organizações sociais, a gente entende que o que falta ali é desenvolvimento institucional, porque elas não têm tempo de olhar para isso. Então, a gente planeja um ambiente onde isso possa ser feito. Então, a gente tem uma capacitação, né, um programa que dura 6 meses, onde a gente acompanha com mentoria, para que elas possam ter esse olhar, que às vezes é uma visão externa atrás, mas que é um acompanhamento, de fato. E aí, para as empreendedoras, a mesma coisa, assim, a gente fala que já está tudo nelas, a gente só quer fortalecer o que está ali. Então,
esse poder da educação, para depois você dar um financiamento, né, dar um capital, e um capital bem acompanhado, sabe, que sabe o que vai fazer com aquilo, aí o potencial é gigante, é nisso que a gente acredita. Então, eu acho que eu acreditar na educação é o que faz todo sentido aqui. Não, genial. Você trouxe um ponto aqui que me fez lembrar uma fala do Yunus, né? Enfim, acho que o Yunus é uma das nossas grandes inspirações aqui na BNTV, né? Que é a história do Bonsai People. Então, ele chama o pessoal da base da pirâmide de Bonsai People, e a fala dele é o seguinte: você vai na floresta que tem as árvores mais frondosas, vai lá, pega a semente da árvore mais frondosa que tem e põe num potinho, né? Bem pequenininho, com pouca água, com pouca terra, pinga 2 gotinhas d'água e tal. E aí sai um bonsai, né? Então, que ele vê as pessoas da base da pirâmide como bonsai people, onde a nossa sociedade é tão egoísta, tão... A palavra que ele usa em inglês é stingy, né? Que fica ali dando aquelas condições mínimas e aí o papel de missão de vida dele é tirar esses limitadores e deixar essas pessoas florescerem. Então, acho que quando você traz essa questão do, né, está tudo lá dentro está tudo, está na semente, tem o potencial da árvore frondosa. Agora, a gente tem que, né, dar essas condições para que isso aconteça, né? Então, acho muito interessante essa visão mais sistêmica, porque é isso, vocês podiam estar ali fornecendo só financeiro e não é isso só que está faltando, né? E para sair também, Ricardo, se eu puder te complementar, dessa visão Claro. que muitas vezes os programas sociais têm do cunho do Salvador, sabe? Onde a gente vem com a resposta. Não, agora que você vai saber isso, você vai deslanchar. Então, eu acho que é um cuidado muito grande que a gente tem em todos os nossos programas, de que a gente só está fomentando algo que está ali. Exatamente. Mas é isso, assim, até a pergunta que eu ia te fazer aqui é: que vantagens você vê nesse tipo de abordagem mais integrada? Mas acho que você já trouxe um pouco da resposta, inclusive esse seu comentário, né, de que é isso, tá tudo ali dentro, então trabalhar com isso. Agora, eu talvez mudaria a pergunta para o seguinte: isso é um desafio ali dentro da tua instituição, este olhar de falar... Não, né? Porque tem, sei lá, eu trabalhei muitos anos em empresa e sempre tem aquela coisa: não, peraí, o nosso core business é fazer isso aqui, ó, cara. Sim, Vamos sim. terceirizar o que não é da nossa área, tá? Eu acho que tem um pouco disso, mas agora a gente passa por uma reestruturação até institucional como área, onde a gente vê muito valor nisso. Então, como eu trouxe, né? Está na nossa história querer trazer o Brasil como riqueza. Então, se a gente pode dar notoriedade para os nossos empreendedores, e eu falo sempre muito isso, assim, de que o conteúdo é muito bacana, de fato, mas se eu posso dar acesso e visibilidade, a gente dá. Então, poxa, com as empreendedoras a gente faz um catálogo com todas elas, manda para todos os nossos stakeholders, consome delas como fornecedoras nos eventos. Porque fazer também esse capital chegar na mão, e chegar na mão de quem está precisando, sabe? Então, eu acho que é você fechar ciclo. Passou pela capacitação? Sim, mas também está mudando dinheiro, também está mudando acesso e visibilidade para quem está precisando e para quem a gente confia, sabe? Porque, querendo ou não, a gente cria relacionamento, tanto com as organizações sociais, tanto com as empreendedoras. Então, é uma relação de confiança, de verdade. Que legal. E você vê benefícios diretos aí. O que você vê de fruto dessa abordagem mais integral, assim, na prática, ali no dia a dia? Para ambos os lados, eu acho, assim. Primeiro, vendo para os atores, né, para quem participa dos nossos programas, a gente vê a transformação acontecendo. E aí, quando eu falo transformação, não logo quando acaba o programa, né, porque aí tem uma questão empresarial de que acabou um programa, tem que ter o resultado ali na ponta da língua. Não, eles estão faturando agora tanto, passaram por 4 dias presenciais, sabe? Então, a gente tem um cuidado muito grande também com a mensuração desse impacto, é uma recorrência que a gente fica falando com
com os empreendedores, com as organizações, para ver o que de fato está acontecendo e a gente vê esses resultados. Então, esse é um fator, assim, a gente acompanha próximo, e internamente reverbera muito bem, assim, no sentido de os nossos colaboradores ficam mais engajados, eles acreditam mais na empresa. Eu acho que é como se casasse tudo, sabe? Então, quando eu coloco uma mulher colaboradora para mentorar uma empreendedora, ela se vê capaz também, sabe? Eu acho que é uma troca com a outra, e o que a gente faz aqui é com gente, por exemplo, empreendedoras de Recife, de Belém, sendo mentoradas por colaboradoras do mundo todo. Então, eu acho que essa troca é muito rica e internamente só agrega, assim. E quando um cliente vê que o nosso fornecedor é uma empreendedora que já passou por um programa nosso, nossa, é incrível, inclusive eles gostam de consumir mais delas. Então, eu já vi muito brinde de empresa parceira nossa que veio por meio delas. Olha que legal. Muito bacana. A gente estava assim, nesse primeira rodada aqui falando de desafios reais para entrar no segunda rodada aqui falando mais de soluções, e a gente já falou de soluções, né? Já começamos a tratar. Então, devolver a bola aqui para a Fernanda. Você começou a contar aqui um pouco, né? Já de onde vocês conseguiram chegar, né? Dessa autonomia maior, né? Uhum. Como vocês saíram. Eu entendi que vocês saíram de um lugar que era 100% da Léo, aí passaram nessa fase que era 60% da Léo, 40% de recursos gerados ali dentro, mas conta um pouco mais de como é que está na prática aí essa redução da dependência, que aprendizado vocês têm desse caminho. Tá. A Manuela colocou aqui, né, essa questão Aí eu de... não vi, eu não estou conseguindo ver o chat. Não, peraí, estou olhando da Lívia, mas tinha da Manuela antes. Da Manuela falando sobre a necessidade dos alunos, sobre a qualidade dos cursos, né, sem perder, olhar para custos e receitas, sem perder o olhar para a qualidade. Esse não foi uma questão, assim, para a gente tão relevante, assim, Manuela, assim, porque, na verdade, aí, na hora de precificar o curso, então, estava considerado os custos que aquele curso já tinha, né, e a gente conseguiu o preço que estava, enfim, que estava dentro do nosso business case, assim, né. A gente ainda não tem, a gente ainda precisa, a gente não tem 100%, a gente ainda tem investimento da Léo na escola, porque para a gente chegar nesse lugar de sustentabilidade total financeira, a gente precisa de mais unidades, e a gente ainda está testando muita coisa para a gente poder explorar e ir para mais unidades. Isso já estava no business case desenhado dessa forma, mas a gente vem dobrando de tamanho nos últimos 2 anos, assim, dobrando de tamanho. Esse ano a gente termina com mais de 1.000 alunos esse ano, né? E aí, os principais desafios, eu acho que, por exemplo, a gente manteve 10% dos alunos como bolsistas. Então, como eu falei, né, a escola segue sendo um negócio, e aí tem o seu caminho, né, de como ela vai crescer, se desenvolver e se sustentar enquanto negócio. E o Léo Social, o seu desafio de entender quais são os programas sociais. E um dos programas é a gente manter 10% dos alunos como bolsistas. E como que a gente mede, a gente cuida do impacto da escola, não só dos alunos bolsistas, mas dos alunos em geral, né? Então, a gente entende a escola como um negócio de impacto. E a escola, como um negócio de impacto, ela tem que estar olhando para o resultado financeiro, sim, né? E ela tem que estar olhando também para o impacto que ela gera para a vida desses alunos, porque ela promove transformação desses alunos, né? Sejam os alunos bolsistas, sejam os demais alunos que chegam querendo transformar a sua vida através da marcenaria. Muitas vezes as pessoas pensando na marcenaria como uma segunda profissão, ou querendo mudar de profissão, e aí como é que a gente mede o impacto e acompanha isso, né? Então, a gente faz pesquisas trimestrais com os ex-alunos para entender como é que está sendo esse desenvolvimento deles. Então, isso para a gente tem sido um desafio maior, porque enquanto a gente era mais focado ali, a escola, né, focada no social, 100%, a gente tinha um acompanhamento maior dessa parte
do impacto, e não só um acompanhamento maior, né? Eram pessoas que saíam de uma situação de vulnerabilidade social, e a gente conseguia que 80% delas, ao final do curso, estivessem trabalhando, de fato, no setor. Porque a gente tinha um olhar bem mais cuidadoso ali. Agora, com a história dos cursos, a gente não acompanha essa parte do desenvolvimento humano tão de perto, como a gente acompanhava antes, né? Então, aí a gente tem um outro, e aí a gente está buscando esse outro olhar de como é que a gente mede impacto para essa escola a partir de outras perspectivas, assim, né? E mesmo os bolsistas hoje, eles fazem parte, eles estão misturados ali nos outros alunos, né? A gente tem um grupo de bolsistas, então esses são desafios. Então, desafios como é que a gente faz com que esse negócio mantenha esse olhar para o impacto. Então, isso para a gente é bem relevante. Genial. Acho que a pergunta da Lívia também vai um pouco nesse sentido, e aí tem uma sincronicidade do universo, porque era exatamente a pergunta que eu tinha para colocar para você sobre esse delicado equilíbrio entre propósito e sustentabilidade, né? Então, se por um lado essa dependência eterna do mantenedor ou do recurso da doação e tal, ela não é saudável, né? Ela, enfim, em momentos difíceis ali ela pode faltar, ela não cria um legado, não perpetua. Por outro lado, se for para virar só um negócio, né? Então aí você rasgou a parte do propósito Uhum. E aí já não é mais o papel. Então, assim, não sei se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente dessa sintonia fina, né? Que lugar é esse aqui? Para lá cerrou a mão, para cá cerrou a mão também. Então tem que ter um... Como que a gente mantém a gente mantém esse lugar, né, mais integral mesmo, né? Porque senão a gente fica nessa polaridade, né, entre dar resultado ou gerar impacto, né? Como é que a gente consegue olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, né? E isso eu acho que tem um lugar muito da gente de trabalhar com as pessoas, né? E o time, né? Então, um time que antes tinha um foco muito no social, e que daí, de repente, começa a ter que vender, passa a ser muito relevante, falar de negócio passa a ser muito relevante, e como é que, então, aí chegam pessoas novas, então você tem que, como é que você trabalha com essas pessoas novas que chegam para desenvolver um negócio, e que tem esse foco em vendas, e, né, esse foco não vamos vender, vamos crescer, tá? E aí você tem as pessoas que estão olhando para o negócio e o cuidado com as pessoas, e como é que a gente desenvolve pessoas, isso tem um tempo, né? E aí, como é que a gente vai equilibrando isso dentro do time, essas duas visões, essas duas percepções, né? E acho que passa por vários lugares, né? Desde quando os vendedores começam a perceber que falar de transformação na vida das pessoas, né? E eles começam a perceber as pessoas para quem eles venderam cursos que transformaram suas vidas, ou eles começam a perceber pessoas que vêm comprar cursos e eles falam, peraí, essa pessoa ela não tem um recurso para isso, então deixa eu indicar ela para ela ser um bolsista, né? E aí elas começam a ver a transformação na vida das pessoas, elas começam a entender esse lugar como um lugar de potência para elas também, sabe? De conexão, porque hoje o trabalho está tão fragmentado, né? Em tantos lugares, assim, então eu acho que quando as pessoas entendem esse lugar de conexão do seu trabalho com o impacto, isso vai gerando maior motivação mesmo, e integração e com o trabalho. Não é fácil chegar nesse lugar. Eu acho que são muitos e muitas formações, né? Eu estava falando outro dia, né, que alguém me falou assim, não, porque a gente vai fazer um trabalho de team building. Eu falei assim, ó, lá team building é todo mês. Não tem essa coisa que a gente faz team building uma vez por mês, por ano, vai todo mundo não sei para onde fazer team building. Não, team building é todo mês, porque a gente precisa
desse olhar de desenvolvimento do time, de desenvolvimento das pessoas, a gente está olhando uma coisa e a outra coisa, e como que a gente vai coordenar isso, né? E como que a gente pode trazer isso? E aí tem esse lugar, né, que eu falei assim, um lugar é o da escola, de ser esse negócio de impacto, outro lugar são os demais programas do Léo Social. Então, a gente tem um programa também de mentoria para pequenos marceneiros, né, que é feito com colaboradores da Léo. A gente tem um programa que chama Marcenaria do Bem, que é desenvolver mobiliários para instituições, enfim, que é a partir de voluntariado, né, de programa de voluntariado de voluntários dentro da Léo também, com alunos da escola e professores da escola em conjunto. A gente tem agora 2 novas formações, uma que a gente chama Academia de Oportunidades, que é para pessoas em situação de vulnerabilidade trabalhar em CDs e fábricas, que está tão difícil conseguir essa mão de obra. E outro voltado agora mais recente para jovens, de 12 a 17 anos, que a gente está chamando Mãos da Juventude, que é para auxiliar nesse lugar da entrada no mercado de trabalho, né? Então, sempre focado nesse lugar nosso da inclusão produtiva e da moradia digna. E aí a gente vê esse lugar também, né, de como que a gente faz isso para dentro da Léo, né? Como que, para além da escola, a escola está dentro desse ecossistema da Léo. Como que a Léo também tem esse lugar de olhar esse todo, o seu resultado financeiro enquanto negócio, o seu impacto social, ambiental, enfim, e também equilibrar essas questões, né? E como é que a Léo também, a gente vai também, a partir desse nosso lugar da escola e do Léo Social, a gente vai um pouco contaminando a Léo, vai para esse lugar também, sabe? Então, eu acho que é isso. Não, muito legal. E uma coisa que eu vejo, assim, esse equilíbrio é difícil, né? E não errar a mão, não cair para um lado, não cair para o outro. E aí tem uma coisa que eu acho que é inegociável, que é a intencionalidade, né? Então, assim, não tem problema nenhum você criar um negócio para ganhar dinheiro. Não está errado. Quando você cria uma escola para... Você trouxe, acho que a palavra. Qual que é a intenção da criação da escola? A transformação, né? Então, ótimo. Ali, a função primordial dela não é gerar recurso financeiro. Você precisa gerar o recurso financeiro para fazer essa transformação que você está querendo. Então, se não houver essa inversão, eu acho que estamos no bom caminho, né? E é muito o que a gente fala na BenTV, né? Quer dizer, acho que tem uma certa inversão, e aí eu estou falando nós como sociedade humana, né? Todo mundo, né? Que é as pessoas a serviço do dinheiro, né? O dinheiro que era um meio de trocas, ele virou o fim, né? E as pessoas, a vida, a transformação acabou virando um meio de você ganhar dinheiro. Então, tem uma inversão aqui. Então, acho que a gente vai estar sempre em busca desse equilíbrio, mas eu acho que tendo em mente a função primordial dele ali ajuda muito, né? E aí, deixa eu levar agora aqui o papo para a Giovana um pouco. Giovana, eu acho que assim, você falou, né, do projeto de vocês, do Soma, a BenTV tem uma trilha BenTV com vocês aí também. Mas era legal você compartilhar um pouquinho o que vocês estão encontrando aqui de caminho para tornar esse apoio, esse suporte, né, mais duradouro, perenizar, né? Como que a gente consegue dar fôlego para isso? Sim. Sim, eu acho que contribuindo ainda com o que você e a Fernanda estavam falando, eu acho que tem uma visão muito de dualidade, né? Ou tem que ser de uma forma ou de outra. E se a gente está falando que para o negócio ser viável, né, para a organização social ser viável, ela pode desenvolver um produto social, um serviço social, por que não também? Então, eu falo muito nisso, né, que o BTG, a gente estimula muito o intraempreendedorismo, porque são maneiras, sabe? Então, dentro do Soma, que é essa nossa capacitação, eu já vi várias organizações sociais que tinham um cunho, então, por exemplo, a Associação
Fundação Mamíferos Aquáticos. Poxa, cuidam de mamíferos aquáticos, faziam um trabalho lindo, mas tinha um projeto belíssimo de base comunitária, já estava montado, sabe, de turismo de base comunitária. Então, por que que a gente não vai estimular para que assim ele consiga também gerar mais impacto, sabe? Então, eu não acho bacana quando a gente vê uma coisa excludente da outra, e é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro. Então, a trilha que a gente está fazendo em parceria com vocês é muito nesse lugar de estimular com que os planos que eles identificaram que são possíveis dentro da capacitação do Soma podem ter uma viabilidade financeira para que o impacto seja maior ou seja expandido, sabe? Então, a gente tem algumas organizações que estão produzindo pelúcias, e aí produzindo pelúcias envolvendo sua comunidade, está gerando emprego. Eu acho que são maneiras super possíveis e que devem ser estimuladas. É uma coisa que a gente super incentiva mesmo aqui dentro. Não, eu acho que, na verdade, não tem outro caminho, né? É essa combinação. Assim, fazendo a analogia com o corpo humano, é isso. Tem coisas que é necessário fazer. O que é mais importante, né? O rim ou o fígado? Não, é bom ter os dois, né? Né? Coisa Sim, ali e não até no vai. lugar de financiador, né, de apoio mesmo, putz, esse ano talvez eu possa apoiar com uma grande quantidade, ano que vem eu já não sei, porque, por exemplo, o verbo incentivado é assim, um ano a gente tem muito, outro ano a gente não sabe se tem tanto. Então, como é que a gente consegue fazer com que esses projetos não morram na praia, né? Porque tem pessoas que dependem deles, tem várias coisas que dependem deles. Então, eu acho que essa é a visão, assim, como é que a gente consegue perpetuar um trabalho muito legal que está sendo feito? Não, é isso aí. Eu acho que o mote principal da conversa hoje aqui é justamente essa, né? Como é que a gente sai de dependência de apoios mais pontuais para um lugar, isso, voa, né? Um lugar ali de independência, ainda que possa precisar de apoios, de ajudas, não é disso que a gente está falando, mas é de não morrer a ideia, não morrer a. E me conta uma coisa, Giovana, você acha assim, quando você olha para o futuro, você acha que essa ideia, esse modelo, né, que vocês praticam aí, desse apoio mais estruturado e tal, você acha que isso pode acabar virando quase que uma nova lógica de investimento social privado? Eu, Esse combinação, né? eu acredito Eu acredito que pode se tornar uma tendência se fizer sentido para a organização, sabe? Eu acho que cabe muito uma análise interna do que é possível, mas eu acho que é super viável e deve sim ser super incentivado, porque é uma maneira e uma maneira muito nobre, sabe? Então, eu acho que sim, pode virar uma tendência se fizer sentido para a organização, porque eu não acho que faz sentido para todas também. Pois é, exatamente. Agora, eu acho que a gente, esse segundo bloco aqui era para falar um pouco mais de soluções, tal. Acho que agora a gente pode ter uma conversa um pouco mais aberta aqui, né? E é isso, assim, acho que a sustentabilidade, né, isso que você está trazendo, são várias camadas que tem ali, né? Então, sim, precisa de recurso financeiro, mas precisa de parceria, precisa de planejamento, precisa manter o propósito, precisa de capacitação, precisa inovar, precisa fazer diferente, né? Então, assim, acho que essa soma é que vai dando ali essa resiliência, né? Essa capacidade de responder, né? E você trouxe um ponto, Giovana, que para mim é muito caro, né? É o quanto que os negócios ou empreendedores, enfim, quem está ali querendo causar impacto na ponta, precisa se adequar, né? Então, agora tem que se adequar à tese de investimento do lugar X para receber o dinheiro. Não, ele tem que se adequar à mensuração de impacto que é exigida no padrão de melhores práticas mundiais e o cara está indo lá buscar 10 mil reais e tem uma pessoa que trabalha naquele lugar. Então, assim, é o contrário, tem essa sensação do rabo abanando o cachorro, às vezes. Então, será que não é o contrário? Peraí, será que a gente não tem que ter acesso a capital que atenda a necessidade? Bem o ponto que você trouxe, né? Do negócio. Que negócio é aquele? O que ele precisa?
Então, um atendimento muito mais sob medida, né? O mesmo vale para impacto, você não vai poder cobrar. A Fernanda trouxe a questão ali do impacto, como é que eu meço, o que que eu meço, né? Eu acho que a gente tem que medir, tem que ter resultado, tem que ser passível de avaliação. Agora, se você passar do ponto, você acaba deixando de fazer impacto para prestar conta do impacto. Aí talvez não seja o melhor lugar. Perigosíssimo. Mas conta um pouco para a gente, assim, também, Fernanda. Eu fico pensando aqui, quando a gente vê esse desafio que vocês passaram aí, né, e vão continuar passando, né, porque não acabou, não é uma página que você vira, né, é um dia a dia que você vai sempre aprendendo e acertando ali. Mas acho que, como que você vê um pouco isso aqui que eu estava conversando aqui mais com a Giovana, esse balanço, né, de o que você mede de impacto, como que você presta conta, onde está esse recurso, como é que você acessa coisas diferentes, como é que você compõe um pouco isso dentro da escola, e você tem esses desafios também? Então, aqui é um pouco diferente, eu não tenho que buscar esse acesso a outros investidores, nem outras instituições que tragam aportes, né? Então, isso não é preciso no nosso caso, né? Então, o que a gente tem são os programas sociais com o aporte do que a Léo está disposta a investir em programas sociais, e a escola crescendo a partir dos seus próprios recursos e crescendo enquanto negócio, né? Assim, e se desenvolvendo a partir dos seus próprios recursos. Então, não tenho esse caráter, mas assim, tem esse caráter de querer medir justamente para a gente dar conta e de olhar, de continuar olhando para o impacto, né? De não perder esse olhar para o impacto, né? Então, medir, tanto no caso dos outros programas do Léo Social, da gente medir o impacto que a gente gera, quanto da escola também, da escola seguir medindo o impacto que ela gera, né? Então, a gente seguir fazendo isso. A gente tem todas as dificuldades, né, do que medir impacto significa, né, que às vezes o quantitativo não dá conta, né, de a gente olhar para o que você está gerando realmente para a vida das pessoas, né, mas eu acho que isso para dentro das organizações, eu acho que é muito importante, né, mesmo sendo o recurso próprio da Léo, é importante que a gente demonstre isso para os acionistas, como que isso acontece, quais são o número de pessoas impactadas, como isso mudou a vida das pessoas, de que forma, o que está acontecendo, e não é fácil mesmo, né, essa parte da inclusão produtiva, né, o quanto que as pessoas conseguem, de fato, virar no mercado de trabalho, né, com todas as dificuldades que as pessoas enfrentam, né, no mercado de trabalho e, enfim, as dificuldades econômicas e tudo mais, né, por mais que a gente tenha um cenário hoje, assim, de quase pleno emprego, vamos dizer assim, né, no país, a gente sabe que ainda tem empregos que ainda não são dignos, vamos dizer assim, né? Que não ajudam as pessoas a terem uma vida de fato digna, né? Então, acho que esse é o desafio, né? A gente está dentro desse contexto, né? A gente não está isolado de um contexto de país, né? De um contexto social que é o que a gente vive, né? Então a gente é uma pedrinha ali, né? Eu acredito também que para a gente mudar isso, não é um negócio sozinho, não é a filantropia sozinha que vai conseguir mudar de fato esse cenário, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então, o trabalho de vários negócios que podem estar olhando para esse mesmo desafio da inclusão, que aqui a gente, né, eu e Giovana estamos, né, BTG, Léo Social, estamos olhando um pouco para esse mesmo lugar, que é da inclusão através do empreendedorismo, através do trabalho, enfim. Mas são vários negócios, várias ações filantrópicas, também políticas públicas que tem que estar junto, né, somar forças, né,
Então, acho que são várias coisas que tem que acontecer para a gente realmente ver a mudança que a gente gostaria de ver, né? Enfim. Não, muito legal. E é isso, assim, acho que tem um público aqui que também está aí com desafios parecidos de institutos e fundações, que a gente está caminhando agora para, enfim, temos mais uns 10 minutinhos, que vamos ver se a gente abre aqui perguntas para o pessoal, mas queria ouvir de você, Fernanda, e de você, Giovana, aqui, que aprendizado vocês têm, que dicas vocês têm, o que vocês aprenderam dessa história que pode ser útil para outros institutos e fundações, empresas que estejam com desafios parecidos aí, seja de sustentabilidade financeira, seja de diminuir essa dependência, enfim. E isso vale tanto para o negócio, no caso da Escola de Madeira, como para os negócios que são apoiados ali na ponta, né, no caso ali do BTG. Que dicas que vocês têm para dar para Então, até vi a pergunta da Manuela, né, perguntando se o quanto essa questão de ter produtos, etc., pode tirar o foco e tal, né? Eu acredito que os produtos, ou seja, o que for, né, se você quer migrar uma instituição ou uma organização para um negócio, ele precisa estar ligado ao seu foco, assim, sabe? Porque se você começar a ter também produtos que não estão muito ligados ao seu foco, eles precisam, de alguma forma, fazer sentido na cadeia de valor que você está trabalhando, né? Porque se você trabalhar fora da cadeia de valor, daí realmente fica fácil de você perder o foco, né? Isso eu acho que tanto para um negócio social, isso vale, é curioso que eu acho que isso vale para os dois lados, vale para para uma instituição, uma ONG, enfim, uma instituição que está falando assim, puxa, eu preciso desenvolver também produtos ou um negócio para ajudar a me dar essa sustentabilidade financeira, então vale para essa instituição pensar, gente, a partir do que eu conheço, da cadeia de valor onde eu estou inserida, tem que fazer sentido, como vale também para empresas que começam a pensar quais são os programas sociais, ou de que forma vai desenvolver os programas ambientais e sociais, né? Isso tem que fazer também sentido para dentro do negócio, porque se não fizer, também não vai ser sustentável a longo prazo, né? Então tem que fazer sentido dentro da cadeia, tem que fazer sentido dentro do propósito do negócio, né? Se não corromper o propósito lá atrás. Né? Não dá para pensar assim, nossa, eu sou aqui uma organização financeira e eu vou cuidar da baleia jubarte, sabe? Assim, é tipo assim, não, mas o que a baleia jubarte tem a ver com o seu negócio, né? Assim, então, como a Giovana muitas vezes trouxe na fala dela, poxa, a gente nasce do lugar do empreendedorismo é um lugar, um lugar de potência e é um lugar da onde a gente nasceu, é um lugar de propósito do BTG, então isso tem conexão com o negócio, né? Então, acho que isso vale para os dois lados, tem que fazer sentido, tem que estar dentro da mesma cadeia de valor, tem que ter conexão, senão realmente você vai perder o foco, né? Que legal. Não, então, acho que a BemTV passou por um desafio muito parecido, né? Então, a gente nasce como um fundo de investimento em negócio social, e aí a sustentabilidade financeira, como é que a gente se paga? Como é que... Então, assim, claro, que tinha no modelo inicial ali, só que a gente teve que ir. Aí você vai criar serviço para quê? Para fazer, sei lá, alinhamento de pneu? Não. Tem que ser alguma coisa ligada ao que a gente está fazendo aqui, né? Bem o exemplo que você trouxe. Então, é isso, esse próprio serviço que a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Léo, que a gente está trabalhando no momento com o BTG, é a forma que a gente encontrou de fortalecer a nossa missão, não de se desviar dela, né? Não é fazer um negócio que fora da caixinha. Mas e você, Giovana? Conta um pouco para a gente aqui de aprendizados aí desse caminho de libertação, seja dos negócios apoiados, seja até da tua capacidade e liberdade para atuar aí dentro, né? Sim, de uma forma que ainda é um pouco diferente. Em relação às organizações, os negócios, eu concordo muito com o que a Fernanda trouxe de estar alinhado ao propósito, porque eu acho que fica até mais fácil, né, de você fazer a coisa acontecer.
E eu acho que tem um trabalho muito grande, por exemplo, o Léo, pelo que ela falou, né, veio de uma demanda. Então, tem um trabalho muito grande de você observar também essa escuta, né? De não querer criar um negócio que não tem nada a ver com nada, e é isso que a gente preza também aqui na área, até para criações de programas. Então, quando a gente está fazendo uma parceria com a organização, a gente não quer inventar roda, assim, tem que fazer sentido primeiro para a organização e internamente para a gente também, para aí a gente fazer um programa, sabe? Porque o que eu vejo muito hoje em dia é um pouco essa forçação de, putz, vamos inventar então um negócio do zero, que aí não tem nada a ver, mas está ajudando, e no final às vezes nem está ajudando, né? Que é um pouco do desafio dessa mensuração. Então eu acho que quão simples a gente conseguir trabalhar a escuta, né? E também fortalecer essa criatividade desses negócios. Poxa, eu falo muito sobre o Brasil, porque aqui internamente a gente fala muito sobre o Brasil como potência. A gente é um país muito criativo, assim, então quando falo com as empreendedoras, eu falo isso, poxa, se vocês têm negócio de 9 anos, trabalhando totalmente sozinhas, às vezes, vocês estão usando a criatividade ao seu favor, assim, tá em vocês, sabe? E as organizações sociais também, poxa, quantas, né, estão aí fazendo contraturno escolar, às vezes está faltando dinheiro para iluminação e está fazendo a coisa acontecer. Então, eu acho que é muito de você entender suas forças e fortalecer isso, sabe? E é isso que a gente tem feito aqui, assim, como área, e o que eu observo nas organizações também. Não, muito joia. Acho que estamos caminhando aqui para os nossos finalmente. Queria, se alguém tiver vontade de abrir a câmera, fazer uma pergunta, mandar no chat, por favor. E é interessante isso que vocês estavam trazendo, assim, aqui eu comecei a chamar agora de nem, né? A gente usa muito o nem para educação, né? Para os jovens, né? Nem está estudando, nem está trabalhando. A gente tem os negócios também, que acho que é a minha especialidade da Bentip, é o nem. É o cara que nem precisa de doação, ele pode ser independente financeiramente, sustentável financeiramente, mas ele nem, às vezes, consegue acessar um outro recurso ou que é desenhado para um outro propósito, né? Então, esse alinhamento entre a motivação da pessoa, a intencionalidade que a gente trouxe aqui e o caminho que ele segue é direto, né? Então, assim, a maioria dos negócios que a gente apoiou e que eu conheço, assim, é isso, ele vem de uma questão que o cara tinha ali, a pessoa tinha para resolver na comunidade dela. Então, assim, a partir do problema é que cria a solução, e aí a gente precisa que essa solução seja economicamente viável, seja um negócio, senão ele não é um negócio social, ele é uma outra coisa, mas está resolvendo o problema, mas não de uma maneira sustentável. Então, assim, eu vejo muito pouco aqui dentro o desafio da gente perder, desse empreendedor perder a intencionalidade dele e falar, agora eu vou ganhar dinheiro aqui, sei lá, esqueci o que eu estava fazendo aqui, por que eu estava fazendo aquilo. E a gente não vê isso, né? Porque ele é movido pela aquele driver ali, para aquela intencionalidade, né? Isso aí, gente. Olha, acho que não tivemos perguntas aqui do chat. Ninguém se animou a abrir aqui, fazer alguma pergunta. Então, é o seguinte, eu acho que até a sugestão que eu recebi aqui era de falar um pouquinho a gente fica falando negócio social, mas a ideia tentar passar aqui um segundo o que é esse conceito. A ideia foi criada pelo Yunus, o cunhado do termo e tal, mas a ideia de negócio social é um negócio, uma empresa, que nasce para resolver um problema social. Então a intencionalidade está ali, no comecinho, né? E essa empresa, para ser uma empresa, inclusive, ela precisa ser profitable, precisa dar lucro, né? E esse lucro
aí sim ele é reinvestido 100% para aumentar, para perenizar o impacto. Então, é uma maquininha desenhada para resolver problema social e ambiental, né? E quanto mais certo ela dá e mais lucro ela tem, mais ela investe, mais escala o impacto. E aí, acho que tem a fala, acho que foi da Fernanda, né? Que tem muito a ver com diversidade, né? Eu sou biólogo de formação, então se tem um negócio que eu gosto é diversidade de pessoas, de pensamentos e de modelos de negócio para resolver problema social. Então não tem o melhor, o mais ou menos, o pior, né? Filantropia é super importante, impact first, que é o que a gente faz, que é esse conceito de negócio social, quer dizer, é realmente o capital a serviço do impacto, né? A gente tentando forçar essa lógica e ele cabe muito para desenvolvimento territorial, para várias questões e principalmente para gerar tecnologias sociais e ambientais, que é difícil de se gerar tanto no modelo de doação de filantropia quanto no modelo onde está tão focado ali no retorno financeiro que, na verdade, você não tá resolvendo esse problema, não está usando para essa tecnologia e desenvolver essa tecnologia social. E ele precisa ser pequeno, você não vai testar um negócio difícil de resolver, começando com investimento gigantesco. Então, assim, essa aqui é um pouquinho a lógica, acho que o dia hoje não era para falar tanto sobre a BTV, o que esse nicho nosso que a gente opera, mas acho que muito mais para ouvir Fernanda e Giovana aqui falando um pouco dessas transformações. Então, se deu nossa hora aqui, mas queria, Fernanda e Giovana, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de vocês, de todos que estavam aqui com a gente, que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem está nessa estrada, para quem está nesse desafio aí. Acho que a Fernanda caiu. Eu Giovana. começo aqui, então. Eu acho que esse ponto que você trouxe no final é muito significativo, né? Então, que a maioria desses negócios, organizações, elas surgem de uma paixão, às vezes de uma dor por conta de um familiar, alguma coisa nesse sentido, e o quanto é importante a gente valorizar essa parte de gestão, né? Poxa, é muito importante se fortalecer educacionalmente. Então, essa é a mensagem que eu fico, assim, de vocês desenvolverem o negócio de vocês nessa frente de gestão, além da paixão, que é muito válida, e é isso que é o gostoso de trabalhar nessa temática. Que legal, obrigado, Giovana. Fernanda, que bom que você voltou. Pois é, o computador deu uma hibernada aqui no meio da coisa. Mas voltei pelo celular. Aí você está falando, eu perdi aqui. Então, a pergunta, não, o que eu estava pedindo era para você contar, deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está nessa jornada parecida com a tua, enfim, com esses desafios, acho que deixar uma última mensagem, e eu estava agradecendo muito a tua presença, de todo mundo aqui. Legal. Então, agradeço muito o convite, a troca, né? Adorei conhecer a Giovana e a história também aí dos programas do BTG. Eu acho que é acreditar, assim, não desistir, né? Não é fácil, não. Não é dizer que é fácil, porque não é. Tem que ser muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado, né? A Giovana falou, é uma jornada de aprendizado sobre gestão, sobre o mercado, né? Essa escuta atenta, né? Sobre o que está acontecendo. E é isso, assim. Então, né? Não vamos também dizer que é fácil, não, porque não é, mas que é possível, né? E acreditar é muito importante. Muito legal a tua mensagem também, Fernanda, e é isso, né, cara? Empreender não é fácil. No Brasil parece que é mais difícil, e com negócio social de impacto, bom, também por isso que nós temos essas pessoas brilhantes aqui fazendo isso. São as que dão conta desse desafio aí. Então, gente, acho que agradecer muito a todo mundo que estava aqui. Obrigado mais uma vez, Giovana. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que participaram aqui.
e também ao pessoal da BemTV, Natália, Amanda, que ajudaram a organizar esse evento aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Boa gente. noite, obrigada. Prazer, Fernanda. Boa noite. Até mais. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.